Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso dia 9 de janeiro, já iniciando a nossa leitura. Hoje começamos com o tema O que controlamos e o que não controlamos. Ele coloca aqui uma citação de Epicteto, que dessa vez não está em seus discursos, mas sim no seu manual, que do latim é o Enchiridion, e ele cita a seguinte coisa: algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não. Controlamos nossa opinião, nossas escolhas, nossos desejos, nossas aversões, em suma, tudo que é produzido por nós. Não controlamos nosso corpo, nossos bens, nossa reputação, nossa posição, em suma, tudo que não é produzido por nós. As coisas que estão sob o nosso controle são por natureza livres, desimpedidas, sem entraves, ao passo que aquelas que não estão são fracas, serves e podem ser impedidas e não nos pertencem. E ele complementa assim: hoje você não controlará os acontecimentos do dia. Isso é assustador? Um pouco, mas esse sentimento é contrabalanceado quando percebemos que, quando podemos controlar nossa opinião sobre esses acontecimentos, você decide se eles são bons ou maus, se são justos ou injustos. Você não controla a situação, mas o que pensa sobre ela. Percebe como funciona? Tudo que está fora do seu controle, o mundo externo, as outras pessoas, a sorte, o karma, o que for, tem uma área correspondente do que está sob seu controle. E isso por si só nos dá muito o que controlar, muito poder. O melhor de tudo é que uma compreensão verdadeira do que está sob nosso controle nos proporciona uma clareza real sobre o mundo. Tudo que temos é a nossa mente. Lembre-se disso hoje quando tentar estender sobre o alcance para fora. Ele estará em uma direção muito melhor, mais apropriada se estiver voltado para dentro. Então vamos lá, pessoal. Uma coisa muito interessante que existe dentro da filosofia estoica é os julgamentos. Os julgamentos é a forma como um ser humano julga o mundo. E o estoico, ele sempre coloca o julgamento de duas questões. Um julgamento vazio e raso, que é a famosa opinião, do grego adoxa, como dizia Parmênides, ou o julgamento através da verdade, através da razão, através da análise, que nós chamamos de aletheia, ou seja, a doxa e a aletheia. A doxa é aquela opinião que você tem muito rapidamente. Existe um pesquisador israelense que ganhou até um Nobel de Economia, que é o Daniel Kahneman. Ele criou um livro chamado Rápido e Devagar, que mostra exatamente isso, que nós temos dois tipos de pensamento, um rápido e um devagar. Quando eu te pergunto quanto é um mais um, você fala dois muito rapidamente, porque esse é um pensamento de doxa, esse é um pensamento de opinião. Às vezes você nem parou para fazer as contas se um mais um é dois mesmo, mas isso se abrange em vários outros tipos de respostas. Quando alguém te pergunta, você está bem hoje? E mesmo você não estando bem, você fala, não, estou sim. Isso porque é uma opinião, é algo vindo do corpo, é algo vindo de algo totalmente fisiológico, mais emocional. Essa é a doxa, um julgamento rápido e vazio. E o outro tipo de pensamento é o pensamento devagar. Ele é mais analítico, ele é mais demorado, ele é mais racional, que é a investigação da verdade. Se eu te pergunto o que é o amor, se você tiver um pouco mais de esforço, você vai poder pensar sobre o que é o amor por dias para poder me responder essa pergunta. Justamente porque é um pensamento mais analítico, é um outro tipo de julgamento. Então, qual é a questão que eu queria levantar aqui hoje? Tem coisas que controlamos e tem coisas que nós não controlamos. Tem problemas na vida que nós não podemos alterar em nada ele, mas o que nós podemos fazer é nos alterar diante dele. Imagine que a minha mão é um certo tipo de problema e ela cai na minha frente, na minha visão, e eu não vejo mais nada além da minha mão, ou seja, eu não vejo mais nada além do problema, que é algo que acontece muito em nossas vidas, quando algo que nós não controlamos chega até nós e nos entrava totalmente. Uma pessoa que tem uma opinião rápida, uma opinião totalmente doxa, uma opinião totalmente voltada na própria opinião, ou seja, um julgamento vazio, ela vai querer resolver esse problema a todo custo. Só que ela só vê o problema. Ela vai bater de frente a todo momento contra esse problema e vai se desgastar e vai piorar a situação e não vai resolver em nada, justamente porque não pensou. Agora, a pessoa que tem um pensamento muito mais analítico, um pensamento muito mais devagar, um pensamento muito mais adiado, um pensamento muito mais voltado para o julgamento da verdade, analisando a vida como ela vai perceber o seguinte: eu não posso movimentar as mãos para solucionar esse problema.
Eu não posso mover esse problema para outro lugar. O que eu posso fazer é dar 2 passos para trás, eu mesmo, eu mudar diante da situação para enxergar um pouco mais. Então, o que era isso, virou isso. E agora eu vejo muito mais dentro de todo esse contexto. O ser humano, ele não pode alterar a força das ondas, mas ele pode qualificar o seu barco para enfrentá-las. Ele não pode escolher para que lado vão bater os ventos, mas ele pode escolher que lado ele vira suas velas para te favorecer. Essa é a grande questão que ele está tentando colocar aqui. E o que impede as pessoas de enxergarem isso? De verem que o mundo não é sobre o que lhe acontece, mas sim como ela reage, como ela age diante da situação. É justamente os julgamentos, a forma como ela olha o mundo. Se você está sempre tentando mudar o mundo e não a si mesmo, é aí que está o grande problema. O grande pai da logoterapia, o Viktor Frankl, ele dizia isso. Ele fala: se você não pode mudar o que está no mundo, mude você diante do mundo. Se o mundo não se altera para você, é você que tem que se alterar diante dele. A vida é sobre você, não é sobre o que está do lado de fora. Então que hoje você venha ter julgamentos analíticos, racionais, para que assim você enxergue e peneire o que está no seu controle do que não está. Para que assim você possa focar no que não está e o que não está você despreza, você aprende, você deixa de lado, você tenta outra alternativa. A vida é exatamente sobre isso. Não é sobre o que nos acontece, mas sim sobre como reagimos ao que nos acontece. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Que nesse dia nós tenhamos julgamentos mais racionais, julgamentos mais devagar, julgamentos mais analíticos, para que assim possamos focar no que nós controlamos. Coloca aqui o que você entendeu da reflexão de hoje e um ótimo dia para vocês.